diretamente aqui dos estúdios da Black School e hoje o nosso assunto é para falar sobre o grave acontecimento dessa semana, onde centenas de bandidos ou pressupostamente criminosos foram mortos em confronto com a polícia carioca e, infelizmente, 4 policiais, deles 2 irmãos do BOPE, acabaram perdendo suas vidas. Juventude transviada. Juventude transviada é um termo de um filme de 1955 com o ator James Dean, que mostrava jovens rebeldes em relação às leis locais. E com isso, transgredindo as leis, esperavam ter algum tipo de notoriedade junto à sua sociedade, geralmente formado por pessoas pobres. Parece que a vida sempre imita a arte, não é mesmo? No Rio de Janeiro dos anos 50, também esse movimento ele ganhou força dentre as comunidades de jovens mais pobres, fazendo aí com que houvesse transgressões, bandalheiras, e crimes. Quando a gente fala do Brasil, a gente fala de um país que é um país emergente, é um país ainda que há muita desigualdade social. Os criminosos se aproveitam da desigualdade social para captarem pessoas para trabalharem para os seus propósitos, não é mesmo? Vamos falar da favelização do Brasil, e para falar da favelização do Brasil, precisamos falar da primeira favela que surgiu no Rio de Janeiro. Surgiu em 1889, através da favela da Providência, que o seu nome original, na realidade, era Morro da Favela. O Morro da Favela, ele imitava o nome de um local da Bahia, porque favela é uma planta originária desse local lá na Bahia. E quem foi morar na favela da Providência? Foram pessoas que foram despejadas de um cortiço do centro da cidade que chamava-se Cabeça de Porco, e soldados da Guerra de Canudos, que voltaram da guerra e não tinham emprego e nem moradia, e pessoas oriundas da abolição da escravatura, que não tinham emprego e não tinham moradia. Então tinha que se tomar alguma providência e foram para a região da Gamboa, uma zona portuária do Rio de Janeiro, e lá fundaram a primeira favela. Estima-se hoje que temos 1.724 favelas no estado do Rio de Janeiro, onde mais de 2,3 milhões de pessoas vivem lá. Eu posso dizer com certeza absoluta que mais de 99% dessas pessoas são pessoas de bem, são pessoas bem intencionadas. Temos em torno de 1% aí que moram lá, que são pessoas que acabam sendo desviadas e atrapalham bastante a vida desses moradores, colocando todos como reféns, com a conta do gato net, com a falsa sensação de segurança, que deve ser paga pelos comerciantes que habitam nessas comunidades. E quanto à lei, vamos falar um pouco da lei. A lei, ela coíbe ou ela promove o crime que vem de dentro dessas comunidades? Nos anos 80 e 90, tivemos um governador do Rio de Janeiro, um gaúcho, chamado Leonel Brizola, que também foi, no final da década de 50 e no início de 60, governador também do estado do Rio Grande do Sul. Leonel Brizola foi muito criticado pela sua política de segurança, que não permitia que as polícias, as autoridades policiais, adentrassem nas favelas nos fins de semana, feriados e durante a noite, após as 18 horas. Há quem comente até que isso foi um acordo entre o governo do Rio de Janeiro, na época, e os bandidos, tipo, olha, nós não entramos na favela e vocês não desçam para a cidade, para não incomodarem os turistas e os cidadãos que moram na zona urbana. Isso, com certeza, quando a gente compara com a situação de hoje, o judiciário brasileiro também proíbe a entrada de polícia nas comunidades cariocas, a não ser por ordem judicial. Que foi exatamente o que aconteceu nessa semana. Policiais cariocas, fluminenses, adentraram para cumprir
mais de 100 mandatos de prisão e mandatos de busca e apreensão. E esses mandados de busca e apreensão e de prisão tiveram, evidentemente, a resistência dos criminosos que ali estavam sendo procurados. E o resultado disso foi a catástrofe que nós percebemos, né? Por que eu digo uma catástrofe? Qualquer perda humana é uma catástrofe. Numa guerra, na luta contra a violência, é óbvio que nós, brasileiros, cidadãos de bem, não estamos vestidos com roupas camufladas, coletes balísticos e portando armas de fogo e fuzis. Não estamos fazendo nenhum gerenciamento de segurança para criminosos. Esses não são os brasileiros de bem. Esses são aqueles que foram cooptados por criminosos para fazer o seu trabalho. E por que tantos jovens acabam aderindo a isso? A resposta está na base da falta de educação, na falta de saúde e, principalmente, na falta de espiritualidade. Essas pessoas não são formadas através desses valores porque não há incentivo destes valores. Educação, podemos até mudar um pouco o nome, porque educação vem de casa. Característica de personalidade de cada um, ela é influenciada diretamente pelo seu caráter. E o seu caráter tem como base 3 pontos principais: a educação que vem de casa, o meio externo onde o indivíduo vive e a sua essência, que é oriunda dos seus familiares, dos seus antepassados. De novo, mais de 2,3 milhões de pessoas vivem nas mais de 1.700 favelas do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza absoluta, eu posso afirmar que mais de 99% dessas pessoas são pessoas de bem, são pessoas que acordam cedo, pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que cuidam das suas famílias. Então, o que acontece com esse 1%? Primeiro, a ostentação remunerada, a necessidade, através da internet, de demonstrar um estilo de vida mais suntuoso. Isso para ter inclusão social. Até porque eu, em ações sociais várias que eu já realizei, vestido de Papai Noel ou distribuindo alimentos em comunidades, eu perguntei para as crianças qual o seu sonho. E algumas dessas crianças me responderam. Meninos responderam: meu sonho é ser dono da biqueira. E meninas responderam: eu quero ser a namorada do dono da biqueira. Isso é gravíssimo. O verdadeiro reconhecimento das pessoas na sociedade moderna é pelos bons frutos que ela traz e não o que ela tem. Valores acumulados, como diz a palavra do Senhor, são superficiais, vêm e vão. E nada do que temos aqui vamos levar conosco para a nossa vida eterna. Agora, aquilo que a gente deixa de bom, uma boa educação para filhos, um bom trabalho que realizamos como profissionais, isso fica como legado também para as próximas gerações. Eu sempre digo, eu como ex-atleta de Cristo e evangélico, independente do seu credo pessoal, eu sempre digo o seguinte, que o esporte e a espiritualidade, elas deixam as pessoas longe das drogas e do crime. Por quê? Porque você precisa se dedicar, você precisa acordar cedo, você precisa estudar, você precisa ter disciplina para que você possa praticar aquela atividade física e ter sucesso. A maioria dos atletas de sucesso são oriundos de comunidades pobres. Isso não só no futebol, como em todos os esportes, a maioria dos esportes ao redor do mundo. Pessoas que têm vontade de vencer, de mudar aquela realidade que vivem nas comunidades. Vêm dos seus pais pobres ou passando por necessidades. A espiritualidade traz a consolidação dos valores. Não fazer com o outro aquilo que as pessoas não queiram que façam com si mesmos. Só fazer com o outro aquilo que você teria para si mesmo.
Então essa falta de valores, essa rivalidade, parece que está levando as pessoas à época das tribos rivais, dos originários no Brasil, onde por conquista de território existiam guerras e até canibalismo. O Brasil, no ano passado, teve mais de 41 mil homicídios e mais de 55 mil pessoas desaparecidas. Ou seja, praticamente 100 mil pessoas que houve registro. No tráfico de drogas, não há registro, muitas vezes, de crimes, em função das ações criminosas desses traficantes. Eu conheço bem o Batalhão de Operações Policiais Especiais do Estado do Rio de Janeiro. Esses soldados ganham pouco a mais do que os soldados da Polícia Militar lá do Rio de Janeiro, convencional, mas são pessoas extremamente vocacionadas e com valores inabaláveis. São imparáveis, incorruptíveis, porque ali não se cria corrupto e não se criam pessoas fracas. 2 rapazes que passaram pelo curso e se tornaram tropas de elite, fizeram parte da tropa de elite, faleceram. E a conversa de um deles com a sua esposa, a esposa dizia: estou orando por você. E ele disse: continue orando. Mas Deus sabe todas as coisas e ele veio perder a vida e se tornar um herói, um mártir nessa luta do bem contra o mal. E cerca de 15 milhões de pessoas já admitiram ter utilizado drogas ilícitas como cocaína e crack. Essas pessoas são as pessoas que têm o sangue em suas mãos desses mortos e desaparecidos e muito mais que não sabemos por estarem financiando, comprando do tráfico de drogas as drogas ilícitas. Atleta não consome droga ilícita. Pessoas que têm valores espirituais, morais e cívicos também não consomem drogas ilícitas. Então, o sangue dessas pessoas está na mão desses adictos, que na realidade torna-se um problema de saúde pública. É uma doença. O adicto torna-se vítima do seu próprio mau hábito. Como disse um pensador inglês: me dê um pensamento e eu terei uma ação. Me dê uma ação e eu terei um hábito. O hábito de uso das drogas, ele é destrutivo, não só para quem utiliza drogas, mas para toda a sua família e a sua comunidade. Pense nisso. Procure, você que é viciado em drogas, procure ajuda. Os governos do Brasil, dos estados, dos municípios, possuem programas gratuitos para auxílio a adictos. Você, jovem, procure inclusão na sociedade através do esporte, através de bons hábitos. Seja um bom profissional. Você, morador das favelas, que é 99% de gente boa, denuncie. Não permita que o crime controle você e a sua comunidade. Nós não podemos depender das ações só de segurança. Nós temos, na verdade, que atacar a causa. E a causa está em nós mesmos. Trabalhe, estude, cuide de sua família, faça atividades físicas, tome suplementos alimentares e seja feliz. Caveira!